Gente, chegamos agora à nossa quarta aula, onde a Débora vai falar pra gente sobre o lobo. Já vou passar a palavra porque tô curiosíssima pra saber o que tem aí pra gente entender sobre o lobo. Gente, o lobo, o que motiva o lobo? Ordem e controle. Ele gosta de fazer certo. Uma pessoa extremamente tradicional, que gosta das coisas no lugar, extremamente detalhista, que acha pelo em ovo, acha até o defeito que não existe. Uma pessoa super atenta aos detalhes, não deixa passar nada, extremamente estatístico. Ele é uma pessoa que você precisa ter, muitas vezes, no seu negócio, que vê os erros. Sabe aquela pessoa que você tá ali num brainstorm e é do contra? Ela traz os pontos negativos, né? Ela pode não dar certo isso, pode não dar. É aquela pessoa que vem num detalhe de virar pra você quando você fala alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, e fala assim, então, mas você já pensou que pode acontecer isso? Poxa, Débora, mas essa pessoa não é muito chata? Depende da porcentagem dela. Eu já tive um cliente, gente, que ele ligou uma vez para um saque, ele tinha 85% de lobo. Os outros bichos, coitados, estavam tudo, né, morando em algum lugar, porque tinha mudado a embalagem. O lobo, ele tem um grande problema. Ele não gosta de mudança. Ele não gosta que mexa nas coisas dele. Ele não gosta de que mudem a embalagem, ele não gosta de fazer caminhos diferentes. É aquela pessoa que pega o mapa, ela precisa do mapa para saber todas as possibilidades que vai existir no caminho. Ela precisa ter certeza. É aquela pessoa que quando você viaja com ela, ela fez um schedule. Da hora que você acorda para respirar, até a hora que você vai dormir, e você tem que fazer todos os passeios, você tem que estar em todos os lugares, no horário, extremamente sistemático. É claro que existe o equilíbrio, é bom ter o lobo, eu tenho um pouco de lobo, porque você precisa ter organização. A vida precisa de organização. Agora, quando a gente tá falando de uma pessoa que tem muito, agora você imagina uma pessoa que não tem nada. Tudo bom. Quer dizer, a dificuldade que ela tem de organizar as ideias. Lembra quando eu falei da águia, a louca da casinha, que vai pra lá, pensa nisso, né? Se ela tiver um lobo ali embaixo, ali como predominante, ótimo sinal que ela não tá tão desorientada. Olha que interessante. Então, tá vendo os complementos, Gabi? Que interessante, né? Então, assim, o lobo, ele é detalhista. É uma pessoa que você precisa, inclusive, dentro do seu negócio, que olhe as possibilidades de erro. O que pode não dar certo. É aquela margem do risco, né? Eu até lembrei da Edna agora, que trabalha com seguro, né? Sim. Ela provavelmente é uma lobinha. Nossa, faz todo sentido. E ela, inclusive, cuida do sinistro, que é depois, quando vai em empresa. Então, é aquela pessoa que lê o detalhe do contrato. Sabe aquelas linhas miudinhas que ninguém lê? Você pode ter certeza que o lobo vai ler. O lobo, gente, ele lê manual. Tá? Ele sabe, chega um negócio para montar, ele tem um prazer de ler aquilo e ele monta. Então, quer dizer, você precisa ter um pouco de lobo na sua vida. Uma pessoa que... Mas o único problema do lobo é essa coisa do controle, da ordem do controle, se tiver com uma porcentagem muito alta, e ele odeia a mudança. É o tipo de pessoa que vai sempre na mesma padaria. Ele pede sempre o mesmo lanche, os mesmos sabores. É uma pessoa que não gosta de escolher coisas diferentes. Por quê? Porque ele não gosta de experimentar nada. Ele gosta de ter certeza. Olha só, a águia já gosta de experimentar tudo, né? Não, o lobo, não. Eu vou no mesmo lugar, na mesma padaria, eu peço sempre os 6 pãezinhos daquele... Ai, tem uma novidade. Não, eu tô acostumada com isso daqui. Por quê? Porque existe uma questão de tradição. O lobo preza muito por tradição. Ele olha para as coisas, nossa, esse lugar, nossa, que coisa tradicional, né? Gostei disso aqui. Nossa, me traz um mar seguro. Ele não é inseguro. Ele não é. Olha a diferença do gato. Nada inseguro. Ele sabe exatamente o que ele quer. Por quê? Porque ele tem uma coisa que eu amo, que eu falo até agora como professora. Ele pesquisa muito antes de tomar a decisão. Ele vai lá, ele fuça, ele pesquisa, ele vai no Google, ele vai no lugar, ele checa, ele vê as possibilidades boas, ruins. Quer dizer,
Então, quando ele vai tomar decisão, ele tá super tranquilo. Porque ele sabe exatamente os prós e os contras. E isso no empreendedorismo é extremamente importante. Porque você vai... E outra, ele trabalha com risco. E para ele tudo tem que ter começo, meio e fim, qualidade, conformidade e excelência. Nossa. Então, ver o grau de exigência. Então, por exemplo, se eu sou um empreendedor, eu vou buscar, por exemplo, um advogado para mim, ou um contador, alguém que vai fazer a parte mais analítica das minhas coisas, eu vou decidir ser um MEI, né? Eu vou buscar uma pessoa lobo, porque eu sei que ele vai me trazer todas as informações. Eu não vou precisar fazer nada. É quando você vai comprar uma viagem, por exemplo. Essas pessoas que fazem essas coisas minuciosas, roteiro, né? Geralmente são lobo. Porque elas trazem todas as informações e você só decide. Olha que bênção. Não é maravilhoso? Você só tem que decidir. E aí, você não tem essa capacidade, porque ou você não tem esse comportamento, ou você não tem esse tempo, inclusive, você delega para uma pessoa de lobo para olhar, achar erro. Ou para trazer algo muito completo para você, para fazer uma pesquisa que você não teria tempo de fazer. Olha que interessante. Eu preciso complementar aqui, na verdade não é nem complementar, é reforçar o quanto a gente se dedicar a olhar para esse tipo de ferramenta é importante para o nosso desenvolvimento e para as nossas relações. O quanto é importante a gente se permitir a compreender que existem pessoas que pensam, sentem, agem, enxergam o mundo por um prisma completamente diferente do nosso. E isso não faz com que essas pessoas sejam melhores ou piores que a gente, mas diferentes. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por clichês. Quando eu falo essa frase, ninguém é melhor do que ou pior do que ninguém, apenas diferentes. Parece um clichê, mas quando a gente entende que, gente, teve gente que se dedicou a implementar, estudar e pôr em prática ferramentas que mostram um mapa, que mostram uma fotografia dessa realidade, para ajudar a gente a se relacionar melhor com o outro. Não dá simplesmente pra gente excluir pessoas da nossa vida o tempo todo, não dá simplesmente pra gente se encolher para caber nos lugares, ou evitar se relacionar, ou fazer coisas. A gente precisa se adaptar. A vida é movimento, a vida é pessoas e a gente tá aqui para isso. Que maravilhoso é a gente conseguir ter esse tipo de ferramenta para orientar a gente na nossa autopercepção, na percepção do outro, com um senso menos julgador. Quando a gente não tem conhecimento, quanto menos conhecimento a gente tem, mais a gente julga. Então, quanto mais a gente conhece, menos a gente julga e mais oportunidade a gente abre para o desenvolvimento pessoal, para as relações, enfim. Eu assim, sou suspeita para falar porque eu gosto e conheço um pouco de temperamento, gosto e conheço um pouco de enneagrama e agora tá conhecendo mais sobre os perfis comportamentais. Está sendo incrível para mim, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Algum complemento ainda? Eu acho que o lobo, ele é extremamente importante, todos nós temos ele na nossa concepção de comportamento, como eu disse, todos nós temos todos os comportamentos, e é sempre bom lembrar que a gente precisa entender qual é essa porcentagem para a gente poder ter um norte, para a gente poder ter uma visão do que a gente pode planejar em cima disso e quais as decisões que a gente vai ter que tomar para nós mesmos, que é mudar esse comportamento, começar a olhar com carinho, ser gentil, porque a gente não tá aqui para dizer isso ou aquilo, para julgar ou para pôr rótulo, mas é importante a gente olhar para isso e falar, tá, qual é a decisão que eu vou tomar no meu conceito de vida e o que eu quero carregar para mim a partir de agora com essa informação, para poder tomar decisões, né? E o lobo é tão importante quanto o outro, né? Os outros. Então, assim, é fazer certo, sim, mas não precisa ser tão ao céu, tão ao mar, enfim, tem que ter um equilíbrio minimamente, porque todos nós estamos aqui atrás do equilíbrio, e ele é uma utopia, mas que a gente precisa começar a olhar para esses pontos de melhoria e também ser gentil com a gente e ver qual é o ponto forte que a gente tem, porque não é ruim ser lobo. Dependendo do que você faz, é bom, que bom que você é assim. Mas é importante a gente ter essa consciência, sabe, Gabi? De a gente olhar pra gente com mais delicadeza e não se rotular, e sim falar, nossa, o que eu vou fazer com essa informação? Essa é a diferença. Perfeito. Gente, então a gente se vê na próxima aula e nosso último perfil comportamental antes da análise geral. Até já!